Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Volney para mais uma aula de ciências. Sou o professor do 9º ano. Hoje nós vamos ter aqui o auxílio da Elaine. Tudo bom, Elaine? A Elaine vai estar aí contribuindo, fazendo a interpretação aí. Pessoal, seguinte, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de convidar aqueles que têm acesso aos aplicativos para garantirem a sua assiduidade. Vão lá no ícone Atividades, no primeiro link e garantam. Agora, aqueles que ainda não acessaram, por favor, façam isso, é bem simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir até a escola de vocês, que lá tem uma equipe esperando para auxiliá-los. Inclusive, aqueles que não dispõem das tecnologias, também têm atividades impressas para que vocês não fiquem fora desse processo, beleza? Bom, comumente a gente faz uma reflexão para a aula. A reflexão para a aula de hoje é a seguinte: a educação no nosso país é a principal ferramenta de mobilidade social. Ela transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Vamos estudar, gente? Convido os colegas lá, pegue o material, quem tiver um livro de apoio, pegue também. Hoje nós temos como objetivo fazer uma retomada de conteúdos. Nessa retomada de conteúdos, nós vamos passar por teorias, as quais nós vamos chamar de fixismo, evolucionismo, e trarei alguns personagens históricos que contribuíram significativamente para a construção desses dois estilos de pensamento, a princípio, o pensamento fixista e o pensamento evolucionista. Trago para vocês a teoria proposta por Jean-Baptiste Lamarck e também uma teoria proposta por dois outros pesquisadores naturalistas. Um chamado Charles Darwin, que nós discutimos abundantemente em aulas anteriores, e também Rousseau Wallace. Vamos começar, gente? Então, olha lá. Esses são alguns dos pensamentos, dos estilos de pensamentos que a gente vai estar discutindo, né? O criacionismo, o fixismo, o catastrofismo e o transformismo, que hoje nós chamamos de evolucionismo. Vamos iniciar utilizando uma analogia. A analogia do planeta Terra há 4,5 bilhões de anos, quando da sua formação, e o planeta Terra como ele está hoje, né? Então, é notório, dentro da minha analogia, que houveram modificações nesse planeta. Há 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta, primeiro, passava por intensas atividades vulcânicas. Então, a crosta terrestre não tinha o mesmo aspecto que nós encontramos hoje. A parte líquida também não existia, uma vez que o planeta era muito quente, pelas intensas atividades vulcânicas e outros fatores. Esse calor, essa temperatura exagerada do nosso planeta primitivo não permitia a água no estado líquido, por exemplo. E outro aspecto muito importante que nós devemos considerar é a atmosfera terrestre primitiva. A atmosfera terrestre primitiva era formada por gases como o metano, a amônia, a água no estado de vapor, o gás hidrogênio, gases, né, estes muito diferentes dos gases que nós temos hoje compondo a atmosfera atual. Na imagem à esquerda, nós temos um planeta Terra, já com 4,5 bilhões de anos, né, passados todas as transformações químicas e físicas durante todo esse período. Hoje nós temos aí água no estado líquido, né? Hoje nós temos uma atmosfera densa, né, formada por oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, nitrogênio, entre outros. Nós temos inclusive ali a camada de ozônio, formada pelo gás ozônio, que contribui significativamente para que o nosso planeta tenha uma temperatura constante. Até falando na temperatura, aquela temperatura da Terra primitiva, há 4,5 bilhões de anos, que não permitia a vida de tão quente que era, hoje é uma temperatura cuja a média fica entre 20 e 25 graus. Enfim, é notório que o nosso planeta passou por transformações. Porém, essas transformações, durante muito tempo, elas não foram consideradas. E aí nós vamos trazer para a nossa reflexão duas teorias
que eu coloquei logo acima ali. O fixismo e o evolucionismo. O fixismo foi uma teoria defendida principalmente entre o século V e o século XV, cujos fixistas defendiam que todos os seres que habitavam a Terra, que sempre habitaram a Terra, eram seres imutáveis, ou seja, não sofreram modificações em espécie alguma. Inclusive, eles consideravam que os seres vivos eram iguais desde a formação do planeta, desconsiderando, por exemplo, estas transformações que eu citei agora, do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos até os dias atuais. Do outro lado, eu tenho uma outra teoria, que é a teoria do evolucionismo. O evolucionismo é defendido por naturalistas que já consideram o oposto. Os naturalistas, gente, consideram que o nosso planeta, sim, passou por todas essas transformações que eu acabei de citar, mas que os seres vivos que habitavam esse planeta, em todas essas épocas de transformações, também acompanharam essas transformações. Inclusive, segundo as teorias mais aceitas a respeito da evolução, dizem que o planeta, as modificações foram tão intensas que ele acabou selecionando aqueles que eram capazes de viver frente a essas adversidades e aqueles que não eram capazes. Vamos entender um pouquinho melhor, observando dois pesquisadores, dois naturalistas muito importantes para a ciência. Vamos começar lá. Primeiro, resumo do pensamento fixista e resumo do pensamento evolucionista quanto aos seres vivos. Segundo os fixistas, essa escala aqui que está à minha direita, essa aqui chama-se uma escala do pensamento fixista, onde eles consideravam que os seres vivos estavam todos no mesmo nível. Os fixistas entendiam que se houvesse alguma transformação entre um ser e outro, isso só poderia acontecer frente a uma catástrofe, sei lá, um terremoto, um maremoto, uma catástrofe qualquer. E que esses seres se transformariam assim, passariam por uma transmutação, onde o ser menos complexo se tornaria num ser mais complexo. O pensamento evolucionista entende diferente. O pensamento evolucionista entende essa escala como se fosse uma árvore, onde nós temos uma base, uma raiz nessa árvore, que é um ancestral, e que esse ancestral foi gerando até as espécies que nós temos hoje. O primeiro a defender o pensamento evolucionista e sistematizar o pensamento evolucionista chamou-se Jean-Baptiste Lamarck, um francês muito importante para a ciência. Ele, a princípio, era criacionista e fixista, ou seja, o pensamento dele era de que os seres vivos eram imutáveis, não se transformavam, nunca mudariam, só em ocasiões de catástrofes. Porém, em 1808, ele já com quase 40 anos de idade, ele teve acesso a fósseis de moluscos. Ele começou a pesquisar conchas fossilizadas e, ao pesquisar essas conchas fossilizadas, ele concluiu que através das conchas fossilizadas, as espécies deveriam evoluir ao longo do tempo. Então, ele passou de um pensamento fixista e criacionista, onde ele acreditava que um ser maior tinha criado tudo, para alguém que começou a analisar a natureza e os seres vivos de outra forma. Lamarck passou a entender que os seres vivos, sim, evoluíram ao longo do tempo. E aí, ao fazer isso, em 1808 ele teve esse acesso. Ao fazer isso, ele escreveu um ano depois um livro, ou seja, ele sistematizou esse conhecimento, e ao sistematizar esse conhecimento, ele nos trouxe algumas considerações, e eu vou passar isso para vocês. Quais foram as principais considerações de Jean-Baptiste Lamarck? A primeira, aliás, as duas primeiras considerações, vocês vão ver que, professor, mas que absurdo o cara pensar isso. Gente, é absurdo hoje, com computador, com GPS, com celular, com microscópios, ou seja, com toda essa tecnologia que nós dispomos. Agora vocês imaginem, gente, lá no início do século retrasado, quando as tecnologias eram muito simples. Antes desse século, o pensamento humano também não tinha a liberdade que nós temos, por exemplo, hoje, de falar o que queremos, de contestar. Então, mediante os fatores sociais, econômicos e tecnológicos que ele dispunha à época, isso que ele falava era importante.
Por exemplo, a primeira ideia do Jean-Baptiste Lamarck. Ele entendia que um ser vivo, simples, ele poderia se transformar num ser mais complexo porque ele entendia que os seres vivos tinham uma força vital dentro dele e cuja essa força vital poderia a qualquer momento se transformar num ser mais complexo. Essa força vital ele chamou de vitalismo. E essa transformação ele chamou de transmutação. É uma ideia que ele trouxe lá da alquimia, um tipo de ciência, um tipo de conhecimento que precedeu a química, por exemplo. Mas então, essa era uma das ideias, que os seres vivos, eles se transmutavam em outros seres porque tinham uma força vital dentro deles. Né? Essa ideia hoje é meio complexa de se entender. Você já imaginou uma bactéria do nada se transformar num inseto? Ou um inseto do nada, hoje eu quero me transformar num ser mais complexo? Não existe, nós não entendemos assim as mutações. Outra coisa que ele propôs foi, analisando os seres vivos, ele desenvolveu duas leis. A primeira, lei do uso e desuso, e a segunda, lei da transmissão das características adquiridas. O que é a lei do uso e desuso? Ele disse assim, vamos supor que ele estivesse analisando o macaco-aranha aqui. Na opinião dele, no pensamento lamarquista, ele entendia que os macacos-aranhas nasceram com uma cauda muito curta. Só que eles viviam em árvores, eles precisavam de muita agilidade para se alimentar, para se defender, para se adaptar ao ambiente que eles estavam. De tanto eles usarem essa cauda para se equilibrar, para se agarrar, essa cauda foi se desenvolvendo e ficou desse tamanho que vocês estão vendo aí na imagem. Esse é o pensamento lamarquista. Ele dizia que, de tanto você usar um determinado órgão, uma determinada parte do teu corpo, aquela parte ia se desenvolver tanto que aquilo ali ia fazer parte constante do teu organismo. E mais, a segunda lei dele diz que essa característica que o ser vivo adquire, ele consegue transferir, transmitir para os seus descendentes. Então essas eram as duas leis propostas pelo Lamarck. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O desuso, no caso que ele quer dizer ali, quer dizer assim, aquelas partes do corpo que o ser vivo não utiliza, acabariam atrofiando e, assim, por consequência, até perdendo. Exemplos do pensamento lamarquista. Como que o Lamarck entendia as adaptações utilizadas, por exemplo, pelas iguanas e pelos flamingos? As iguanas, por exemplo. As iguanas, nós sabemos que são seres extremamente lentos e se alimentam de insetos. Segundo Lamarck, a iguana, por ser lenta, quando ela mexia o corpo para capturar o inseto percebia aquele movimento e escapava. Então, a iguana, segundo o pensamento lamarquista, ela teve que se adaptar. Qual foi a adaptação que ela sofreu? O desenvolvimento dos olhos. Se vocês perceberem, os olhos da iguana são descomprometidos. O olho da direita pode estar olhando para cima, o da esquerda pode estar olhando para baixo. Enfim, ela tem essa particularidade em que os olhos podem estar observando coisas diferentes em locais diferentes. Não é como o nosso um acompanha o outro, não é verdade? Essa foi uma adaptação das iguanas. Por quê? Ao possuir essa capacidade nos olhos, ela não precisou mais mexer o corpo para enxergar o inseto que ela queria predar. Os olhos acompanhavam a posição do inseto e aí ela dava o bote. Essa é uma questão adaptativa proposta, então, pelo Lamarck, que, de tanto ela usar dessa forma os olhos, ela acabou ganhando essa capacidade, a iguana. Beleza? E ela, segundo ele, conseguiu transmitir essa característica para os seus descendentes. No caso dos flamingos ali, dessas aves aquáticas, ele entendia o seguinte, que essas aves possuíam pernas pequenas, curtas. Os lagos e mares, os lagos e rios onde essas aves se alimentavam, eram rasos. Então ela tinha que se abaixar, mergulhava um pouquinho, pegava o peixe e levantava. Pegava um ser vivo que ela queria e levantava. Com o aumento dos lagos, do nível dos lagos e dos rios, o que aconteceu? Ela teve mais dificuldade. Então, o que esses flamingos, essas aves precisavam fazer? Elas precisavam esticar as pernas para poder ter mais campo e mergulhar
levantar com o alimento. Então, de tanto elas fazerem isso, de tanto elas desenvolverem essas pernas, elas acabaram alongando esses membros inferiores. E ao alongar esses membros inferiores, eles caíram nessa lei do Lamarck, nesse pensamento do Lamarck. Lamarck entendia que esses seres, eles, de tanto desenvolverem esses membros inferiores, eles acabaram aumentando o tamanho deles e conseguiram, a partir disso, transferir isso para os seus descendentes. Então vamos lá. Recapitulando, lei do uso e desuso e lei da transmissão das características adquiridas. Isso era o pensamento lamarquista. Porém, o pensamento lamarquista sofreu um baque algum tempo depois, quando ele propôs isso. Esse baque foi proposto pelo Augusto Weismann. O que ele fez, gente? Ele fez um experimento assim, ó. Ele contestou o Lamarck. Ele disse assim, bom, eu não consigo entender isso. Ele pegou lá camundongos que tinham caudas, e ele pensou, bom, se o camundongo adquiriu essa cauda, então ele vai passar essa cauda para os seus descendentes, normal. Mas se eu vou lá e corto essa cauda, e faço o cruzamento de 2 camundongos que tinham cauda, foram cortados, o que vai acontecer? Ele percebeu que os descendentes nasciam com cauda. E ele fez isso uma vez, fez 2, fez 3, ele fez isso por cerca de 20 gerações. Ele fez cerca de 20 cruzamentos de camundongos e todos os descendentes nasciam com cauda. Com isso ele conseguiu quebrar a segunda lei do Lamarck, no qual ele dizia, o Lamarck, que as características adquiridas possibilitariam ser transmitidas aos descendentes. Isso não é verdade. Tá bom? Agora é com vocês, gente. Vamos lá. Qual o nome das leis propostas por Lamarck? Falei bastante delas. Já volto aí. Respondam.
E aí, pessoal, responderam? Então, olha lá, ó. Qual é o nome das leis propostas por Lamarck? A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, beleza? Parabéns para quem acertou. Mas vamos lá, gente. Agora eu tenho uma imagem aqui muito emblemática, que quando nós falamos no evolucionismo, cerca de 80% dos livros didáticos, e não só eles, né, os materiais de apoio, trazem como fonte as imagens das girafas. O que elas têm a ver? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Lamarquismo e darwinismo. Os objetivos da nossa aula, entender essas dois estilos de pensamento. Segundo Jean-Baptiste Lamarck, como que ele entendia essa imagem? Para o Lamarck, as girafas que estão ali, existiam girafas de pescoço curto apenas. E essas girafas, de tanto se alimentarem dos arbustos que tinham nas árvores, esses arbustos foram acabando e ficaram só na parte de cima da árvore. Então, o que acontecia? Para que as girafas pudessem se alimentar, elas precisaram, né, levantar, esticar o pescoço por diversas vezes, ficar esticando o pescoço. Com isso, elas acabaram desenvolvendo esse pescoço, adaptando esse pescoço mais longo para poderem se alimentar. Este é o pensamento lamarquista, a lei do uso e desuso, que não quis dizer aqui de tanto usar o pescoço, as girafas desenvolveram esse pescoço e conseguiram transmitir essa característica para os seus descendentes. Porém, gente, nós temos a ideia darwinista. O Darwin já chegou a outra conclusão. O Darwin concluiu que existiam naquela época tanto girafas de pescoço longo quanto girafas de pescoço curto. Como o alimento na parte mais baixa dos arbustos das árvores foram ficando escassos, só as girafas de pescoço longo tiveram oportunidade de se alimentar. Ora, se as girafas de pescoço curto não conseguiam se alimentar, elas não tinham força. Elas não conseguiriam se reproduzir, logo deixariam de existir. Então, no pensamento darwinista, este é um exemplo de seleção natural. A natureza, indiretamente, seleciona os mais aptos. Aqui, o mais apto seriam as girafas de pescoço longo, que se manifestaram e perpetuaram. Beleza? É assim que nós vamos entender. Mas quem que foi o Charles Darwin mesmo? Já falamos sobre isso. O Charles Darwin foi um naturalista inglês, que aos 22 anos fez uma viagem a bordo do Beagle, que eu posso chamar de navio, de barco, de caravela. Poxa, tem muitas bibliografias falando várias coisas. Eu prefiro chamar do HMS Beagle, aonde ele fez uma viagem, vocês devem lembrar, que deveria durar 2 anos, cujo principal objetivo dessa viagem era fazer um mapeamento da costa sul-americana, passando além da América do Sul, pela Nova Zelândia e Austrália. Mas essa viagem durou cerca de 4 anos e 9 meses, então nós arredondamos para 5 anos, onde nessa viagem, Charles Darwin, acabou, por acaso, virando o naturalista desta embarcação. Naturalista seria aquele cara que, nas paradas que a embarcação fizesse, que o HMS Beagle fizesse, ele teria o objetivo, a função de descer, fazer as anotações, fazer anotações sobre a fauna, sobre a flora, sobre os costumes. O HMS Beagle, nesses 4 anos e 9 meses, parou por cerca de 20 vezes. 20 vezes. Só no Brasil foram 2, num tempo total que durou 4 meses. E nesses 4 meses, o Charles Darwin teve acesso a 3 lugares principais, no Recife, na Bahia e no Rio de Janeiro, onde ele encontrou 2 pontos, um positivo e um negativo. O negativo, vocês devem lembrar, ele teve contato com a escravidão. Lembrando que em 1808, um ano antes dele nascer, lá na Inglaterra, já tinha acontecido a abolição dos escravos. Os pais deles defendiam essa ideia contra a escravatura e ele foi conhecer a escravidão aqui no Brasil. Mas a segunda coisa positiva foi que ele teve acesso à Mata Atlântica. E ao conhecer a Mata Atlântica, ele ficou impressionado com a quantidade de seres vivos diferentes que ele encontrou lá.
Além do Brasil, ele também foi para a Patagônia, no lado argentino, na Patagônia no lado chileno, e ali também ele teve acesso a algumas coisas muito importantes. Por exemplo, na Patagônia do lado chileno, ele teve acesso a um tremor de terra muito forte, a qual ele percebeu que essa catástrofe não foi capaz de transformar os seres vivos que lá existiam. A segunda parte lá na Patagônia é que na Patagônia do lado argentino, no alto de montanhas, ele identificou algumas conchas, o qual ele interpretou que se tinha conchas lá no alto dessas montanhas, isso quer dizer que em algum momento da história a água já tinha chegado até ali. Isso mostrou a ele que o planeta, afirmava ele que o planeta, sim, tinha passado já, tinha sofrido transformações. Aquelas transformações que eu propus no início da nossa aula através da minha analogia. Mas mais, ele encontrou também fósseis de preguiça gigante, no qual ele pôde, observando esses fósseis, ele percebeu que a preguiça que ele tinha acesso, né, que era contemporânea do Darwin, tinha 85 centímetros, 1 metro. E ele encontrou um fóssil que deduzia uma preguiça de até 3 metros. Então ele deduziu também a partir disso que não eram os mais fortes, os maiores que se adaptavam ao ambiente, mas sim os mais preparados. Porém, pessoal, foi nas ilhas de Galápagos, desses mesmos locais, mais próximo do Equador, foi nas ilhas de Galápagos onde ele encontrou as evidências mais significativas para que um tempo depois ele pudesse formular a sua teoria, a origem da vida através da seleção natural. Uma das observações feitas por Darwin foi em relação a essa espécie de pássaros aqui, ó, os tentilhões. Ele percebeu que os tentilhões, eles mudavam o seu bico de acordo com o tipo de alimentação. Então ele percebeu que alguns tentilhões tinham um bico que era adaptado a se alimentar de sementes. Outros tentilhões estavam em determinado local da ilha se alimentavam só de vegetais, então o bico já era diferente. Outra espécie de tentilhões só mudava o bico porque a alimentação era predominantemente carnívora. Então, gente, ele deduziu que cada um desses pássaros se adaptou frente à exigência que o ambiente exigia dele. Foi mais uma evidência para chegar à teoria da seleção natural. E nisso também, esse desenho aqui é bem pragmático, essa imagem mostra que lá no centro tem um ser que deu origem a todos os outros tentilhões. Então ele considerava a evolução como um processo gradativo de transformações. No caso dos tentilhões, eles tiveram um ancestral comum, mesmo com bicos diferentes, sofrendo ações do ambiente, eles tiveram um ancestral comum. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam agora. Qual é o nome da teoria evolucionista proposta por Charles Darwin, onde o ambiente estabelece possibilidades apenas aos seres vivos mais preparados? Alternativa A é a teoria da seleção natural. Alternativa B é a teoria da herança dos caracteres adquiridos. A C é a teoria fixista. Ou a D é a lei do uso e desuso. Agora é com vocês, gente. Eu já volto.
Daí, pessoal, responderam? Quem colocou lá, ó, teoria da seleção natural, acertou. Parabéns. Olha lá, pessoal. Vocês estão lembrados que lá no início da aula estava escrito lá teoria de Lamarck e teoria proposta por Darwin e Wallace? Está aqui, ó. Wallace, Alfred Russel Wallace. Esse aqui foi contemporâneo e amigo do Charles Darwin. Então, para contextualizar, da onde que surgiu esse Wallace? Assim, ó. Quando Charles Darwin voltou em 1836 da viagem do Beagle, ele permaneceu por vários anos com tudo aquilo que ele tinha catalogado, mais de 1.500 restos fósseis, mais de 4.000 espécimes catalogados num diário que tinha aproximadamente 770 páginas. Ele estava lá sistematizando seus estudos quando ele recebeu correspondências do Wallace e percebeu que esse amigo dele, o Wallace, tinha chego às mesmas conclusões sobre a seleção natural que o Darwin. O Wallace, inclusive, ele também esteve no Brasil, lá na Amazônia, e lá ele também utilizou a biodiversidade para entender a teoria da seleção natural. Mais do que depressa, isso em 1857, mais do que depressa, o Darwin acelerou a sua obra, convidou o Wallace para participar como coautor e publicou aquela que nós da ciência consideramos uma das maiores conquistas da ciência científica, que foi essa obra proposta por Charles Darwin, A Origem das Espécies através da Seleção Natural. Beleza, pessoal? Guardo vocês agora para a próxima aula. E não esqueçam, ó, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin. Beleza? Ah, peraí, estava esquecendo, tem mais uma atividade. Vamos ver se vocês entenderam. Finalzinho aí, ó. Como ficou conhecido o estilo de pensamento defendido por Darwin após sua viagem através do Beagle pela costa sul-americana? Alternativa A, fixismo. B, criacionismo. C, catastrofismo ou evolucionismo? Agora é com vocês, rapidinho, eu já volto, hein?
Aí, pessoal, quem respondeu a alternativa D, evolucionismo, acertou. Beleza? Agora eu convido vocês para que vocês estejam preparados para a próxima aula. Vejam, o Charles Darwin, junto com o Wallace, não responderam todas as nossas questões. Nem agora, não responderiam agora nos momentos atuais, e nem à época. Então eu convido vocês para a próxima aula para que a gente possa entender o neodarwinismo. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.